Sejam todos bem-vindos essa manhã na presença de Deus, começando mais um trimestre, começando uma nova lição, agora estudando esse livro maravilhoso que é o livro dos Salmos. Para muitas pessoas, o livro de Salmos é o livro preferido da Bíblia. Muita gente tem uma Bíblia em casa, a maioria das casas que tem uma Bíblia, elas deixam a Bíblia aberta lá na sala, sempre no livro de Salmos. E geralmente é no livro do Salmo 23, no capítulo 23. Então tem muita gente que gosta desse livro, mas muitas pessoas não entendem como é que funciona, como é que está organizado esse livro, quem foi que escreveu e quais lições a gente pode tirar desse livro. Então na semana passada nós estudamos os detalhes sobre a história desse livro, o livro dos Salmos. Então nós vamos relembrar tudo que nós estudamos na primeira semana sobre como ler o livro de Salmos. Então olha, vamos começar lendo lá o livro de Lucas, capítulo 24, versos 44 e 45. Lucas 24, versos 44 e 45. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos e ele vai fazer uma referência aos Salmos. Olha o que é que Jesus diz. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O livro do Antigo Testamento que mais aparece no Novo Testamento é o livro de Salmos. Ao longo do Novo Testamento todinho, o livro que é mais falado, que é mais referenciado, é justamente o livro de Salmos. Aí logo depois vem o livro de Isaías, esse que nós estamos lendo agora no Reavivados. São os dois livros mais falados, mais citados ao longo do Novo Testamento. E daí você tira a importância desse livro, do livro de Salmos. Então quando Jesus diz aqui a lei de Moisés, ele está falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas, é todos esses livros proféticos, de Isaías a Malaquias. E aí Jesus também cita os Salmos. Então veja como esse livro é importante, como esse livro é crucial para os hebreus daquela época e para nós também. E olha, embora os salmos sejam ali as próprias palavras daqueles homens que escreveram, as palavras dos salmistas, mas eles foram inspirados por Deus. Cada hino daquele, cada salmo que a gente conhece, embora tenha sido a linguagem do autor, mas foi tudo inspirado por Deus. E tudo aquilo reflete o mundo deles, a visão de mundo deles daquela época, mas as mensagens que tem nos salmos são universais, são para todos nós. E olha, aqui na lição de domingo, fala sobre, manda a gente ler vários salmos aqui, vários lugares onde aparecem salmos. E ele pergunta quais foram as ocasiões que motivaram a escrita de alguns salmos. Ou seja, o que aconteceu que motivou aqueles homens a escreverem os salmos? Quais foram alguns acontecimentos? Por exemplo, aqui em Crônicas, um acontecimento marcante foi quando Davi trouxe a arca para Jerusalém. Então foi um evento maravilhoso. A arca da aliança estava em outro lugar, aí trouxeram a arca para Jerusalém, foi um dia de festa, foi um dia de alegria, e aí Davi fez o quê? Ele escreveu um salmo para aquele acontecimento. E Neemias foi na consagração das muralhas e do templo, na época de Neemias, né? Que ele reconstruiu, voltou da Babilônia, né? Foi. A gente estudou há uns meses atrás na lição da escola sabatina, né? Estava tudo derrubado, ele reconstruiu. Quando terminou o cativeiro da Babilônia e todo mundo voltou para Israel, voltaram para a terra deles, isso também foi um motivo de festa. E quando eles reconstruíram as muralhas de Jerusalém, estava tudo prontinho, aí também Neemias fez um salmo de louvor a Deus pela reconstrução das muralhas. Por isso já tira o que é que motivou os salmistas a escreverem os salmos. Em Salmo 18:1 foi quando Deus livrou Davi de todos os seus inimigos, inclusive de Saul. Olha aí,
Quando Deus derrotou todos os inimigos de Davi, incluindo Saul, Davi também fez um salmo de louvor a Deus e gratidão pelo que aconteceu. Olha Aí outra o coisa. 31 é na dedicação da casa de Davi a Deus. Quando Davi construiu o palácio dele, quando estava tudo pronto lá, a casa do rei, Davi também fez um salmo agradecendo a Deus pela casa que ele tinha construído para ele. Foi. Aí 92, nos cultos de sábado. Toda vez que o povo de Israel se reunia no templo no sábado, também tinha um salmo especial para ser cantado no sábado. Olha aí. Aí o 95:2, aí nos cultos de ações de graças, nos cultos de ação de graça, né? E tinha também nos cultos de gratidão por motivo de alegria. Olha aí. Acho que todo mundo aqui já participou de um culto de ação de graças. A gente já participou um dia desses ali na casa da irmã lá do Frutilândia, Fátima, que ela estava muito doente, teve uma doença lá terminal, Deus curou ela, Deus restaurou a saúde dela, e aí a gente fez um culto de ação de graças. Pois é, toda vez que tinha um culto de ação de graças, tinha um salmo especial para ser lido nesse culto de ação de graças. Ser cantado, né? Para ser cantado nessas ocasiões. O que mais? Quais foram as outras ocasiões? Então eu listei esses. Culto de gratidão e motivo de alegria. E aqui no finalzinho tem Colossenses 3,16 e Tiago 5,13, que fala que os salmos também serviam quando uma igreja era construída e também quando a gente ia consolar um irmão que estava fraco na fé. Então você vê que os salmos eles servem para várias ocasiões. Tinha um salmo especial para cada situação do povo de Israel. Então, olha, os salmos eles foram escritos tanto para ser usados de uso privado, para você usar sozinho, como para ser lido na igreja, para ser lido na sinagoga, para ser lido no templo. Tinha várias aplicações para os salmos. Então, eles faziam parte da adoração do povo de Israel. Toda vez que eles iam dedicar um tempo, toda vez que ia ter uma festa, uma procissão, eles liam e cantavam os salmos. E agora trazendo para os nossos dias. Aqui na igreja nós também temos músicas que nós geralmente cantamos em várias ocasiões especiais. Agora eu quero que vocês digam o que vocês lembram. Quando tem um batismo, quais são as músicas que nós geralmente cantamos? Quando tem um batismo aqui na igreja. Lembra aí quais são as músicas que a gente geralmente canta quando alguém está se entregando a Jesus no batismo? Vinde as águas, o que mais? João viu? Não. Quando tem um batismo, quando a pessoa está lá mergulhando na água, que música a gente geralmente ouve? Pronto. Sou de Jesus. Muito bem. Tem aquela também. Dá-me um coração igual ao teu. Não é verdade? Então tem muitas músicas que a gente canta no batismo. Agora, quando a gente está, por exemplo, fazendo um velório, a gente está ali velando uma pessoa, que música a gente geralmente canta que nos consola ali na hora da morte? Não haverá mais dor? Acho que esse está dizendo aquela lá no céu não haverá mais lágrimas. O quê? Coração da família. Coração da família no velório? Não, mas tem música que a gente canta aqui que a gente usa para... Primeiro que ele colocou? Não há que temer? Foi essa que o Fernando falou. Tem porque ele vive, né? Até a volta de Jesus dão certo para a gente colocar no velório, que fala da ressurreição, né? Agora, que músicas você colocaria? Que músicas você colocaria, por exemplo, para consolar uma pessoa que está doente? Vai visitar uma pessoa que está doente. Que música você colocaria para escutar com ela? Não há o que temer. Não há o que temer. Qual é a outra? Se você fosse colocar uma música para uma pessoa que está lá acamada, uma pessoa que está doente, que música você ia colocar para ela escutar? Verei Jesus. E mais? Eu ia cantar aquela do Inário. Se o teu viver estiver em paz,
Alegria sempre aqui terás, se em teu viver estiver em paz, verás com arco-íris cada novo entrar. Agora, quando... Olha aí. Sim, aquela que a manhã botou, né? Aquela que a manhã cantou. Qual? Meu mestre, Bem, sempre cuidarás de mim, meu mestre. Agora, já quem está no Caleb, Paixão sem fim, nenhum outro tira a culpa do pecado. não, mas a música tem um poder de curar. Tem música que você está ali na cama, só de ouvir aquela melodia já cura. Pois é. Agora, qual a música que você ouve que motiva você a falar de Jesus? Nós estamos no Caleb, nós estamos no momento de missão. Quais são músicas que a gente ouve aqui que falam de missão, falam de pregar o Evangelho? Eu vou... O que mais? Sou mensageiro. Músicas que falam de missão, de falar de Jesus. Ele virá? Qual? Identidade? Geração Esperança, né? Pois é, tem muitas músicas que falam de missão. Então você está vendo aí que dos nossos hinos nós temos músicas para cada ocasião, músicas para cada situação. O louvor ele tem poder e ele pode ser usado em cada momento para nos confortar, para nos alertar, para nos preparar. Então os salmos no tempo da Bíblia eram desse jeito. Era o inário dos judeus. Esse inário que a gente tem lá para os judeus era o livro dos salmos. Eles sabiam de cor aqueles salmos. E quando eles estavam tristes, eles lembravam daquele salmo que eles conheciam e recitavam uns para os outros. Cantavam. Pois é, Daniel Lid que tem 2 álbuns que ele pegou os salmos da Bíblia e fez ali uma música que muita gente conhece. Tem os Salmos 1 e os Salmos 2. Patrícia Romania, né? Pois é. Então é importante que você tenha sempre um canto com a música na sua cabeça quando você tiver num momento difícil e quando você estiver em qualquer situação dessas, você tem uma música para saber como com aquela música ajudar aquela pessoa. Então olha, fiel toda a prova, né, de qual que você botou no sermão. Então olha, Jesus ele também gostava dos salmos. Na história de Jesus citou alguns salmos durante as suas pregações. E na noite do Getsemane, antes de ele ir para o jardim, quando ele estava ali com os discípulos, ele também cantou um salmo com os discípulos. E depois, quando Jesus voltou para o céu, ficou só a igreja primitiva. A igreja também orava e cantava os salmos. Então você está vendo como os salmos estavam em tudo na vida do povo de Israel. Então olha, agora vem uma outra questão. Quando a gente fala em quem escreveu os salmos, quem vocês lembram? Quem foi a pessoa assim, que escreveu os salmos? Davi, né? Na cabeça das pessoas é só Davi quem escreveu todos os salmos. Mas tem um bocado, olha. Olha aí. Tem 7 salmistas. Sabia? Tem 7 pessoas que escreveram os salmos. Davi é quem escreveu a maioria. Mas olha, tinha outro muito famoso que aparece também, que é Asaf. Tem muitos salmos, o Salmo 50 e o Salmo 73 até o 83, quem escreveu foi Asaf. Você já pregou sobre ele aqui. Já falei sobre a vida de Asaf uma vez aqui em um sermão. Além de Asaf, tem Corá, os filhos de Corá, eles também eram compositores. Tem esse outro aqui, Emã, o Ezraíta. E tinha Etan, o Ezraíta, era como se fosse, acho que eram 2 irmãos. Talvez fosse. E tinha Salomão. Você sabia que Salomão também fazia música? A gente pensa que Salomão só fazia provérbio, mas ele também era compositor. Tem alguns, olha, o Salmo 72 e o 127 foram escritos por Salomão. Agora o que é mais curioso aqui, acho que vocês nunca diriam esse personagem, é que Moisés também já fez um salmo.
90. Você já conhecia o Salmo de Moisés? Quem conhecia? Só Neide. Valeu, Neide. Valeu, Neide. Pois é, Moisés tem um salmo. Moisés também compôs uma música. Então, olha, a Bíblia fala desses salmistas. Então, olha, os salmistas, eles não eram pessoas santas. Eles não eram pessoas assim, que por escreverem esses salmos, eles eram pessoas assim, purificadas. Eles eram pessoas normais. E quando a gente vai lendo a linguagem dos salmos, a gente vê que eles tinham sentimentos iguais aos nossos. Tinha momentos que eles ficavam alegres, eles escreviam salmos de alegria. Tinha os momentos que eles ficavam pesarosos, eles escreviam salmos de tristeza ali, se ajoelhando perante Deus. Tinha momentos que eles ficavam com raiva, que eles faziam salmos pedindo a maldição de Deus para os inimigos. Então você vê o quanto humanos eles eram, o quanto eles eram parecidos com a gente. Então olha, quando a gente vê a linguagem dos salmos, a gente se identifica com aqueles homens. A gente se identifica com Davi, com Salomão, com Moisés, com todos esses que escreveram. A gente se coloca no lugar deles. Então, embora eles tenham sido escritos por aqueles homens falhos, eles também foram inspirados por Deus. E agora eu quero que vocês falem aí quais salmos foram importantes para você ao longo da sua vida. Quais são os salmos que mais falaram ao seu coração? De todos que você conhece, para Neide é o 91, para Fernanda é o 23, 91 e Marlu são 128. Valeu, Marlu. O de Isaías é o 122. Vamos conferir esses salmos que vocês gostam? O 23 e 91 são bem conhecidos, mas aí olha, Marlu disse o 128, Isaías disse o 122. Olha aí, 122 é o que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Valeu, Isaías. Então Isaías, ele se identifica com esse salmo. Ele fica alegre quando alguém diz, vamos à casa de Deus. Olha aí. Quem mais? Alguém tem levantado a mão? Pode dizer. 128. Sim, e aí disseram o 125. Quem foi que disse 125? Foi Eliane. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Valeu, Eliane. 111? Deixa eu ver 128 aqui de Marluz. É o salmo da família. É o salmo que fala sobre a família. Olha, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem com você. Amém. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Olha, uma bênção para a esposa. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É o salmo da família. Davi disse o 111, né? Vamos ver. 111. As obras magníficas de Deus. Um salmo de louvor, né? Adoração a Deus. Verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele revela prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Esse é o salmo de Davi. Quem mais? Quem mais tem um salmo assim? Tem vários salmos. Olha aí. Qual? Ele disse o 63. É o salmo que Davi fez quando ele pecou e se arrependeu. Vamos ver? Não é o 32? Ou melhor, é o 32 e 51. O 32 e 51 é o salmo que Davi fez quando se arrependeu. Esse é aquele salmo que tem nas músicas de Daniel Lidick. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Verso 1, até a gente lê cantando, né? Eu te busco ansiosamente. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti.
Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, que eu quero ver que nem a música, né? Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Amém? Porque o teu amor é melhor do que a vida. Olha aí. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Muito bem. Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, meu Jesus, só em ti. Segue o roteiro. Agora, olha, vamos para o capítulo 42. Calma. Quando estavam me cortando para tirar você, pediram para eu ficar falando alguma coisa. Depois que fizeram entrevista comigo, perguntaram um monte de coisa da minha vida e tal. Aí disseram, fique falando alguma coisa aí, declama os poemas seus. Só que eu não queria declamar poemas meus. Aí eu declamei Salmo 23 e 91, que eu sei desde os 3 anos. Mas tem um salmo que eu sempre vem na minha mente. É um salmo que nunca sai da minha mente, que é o Salmo 1. Eu gosto muito do Salmo 1. Esse salmo sempre está na minha mente. Você já ouviu falar do Salmo 1? Vamos ver? A gente muitas vezes vai para o livro dos Salmos, lá para o meio, para o fim do livro, mas a gente nunca presta atenção no começo do livro. O Salmo 1. O Salmo 1, ele fala a diferença entre o justo e o ímpio. Tem alguns salmos que vale a pena a gente decorar. Sabia? Aqui a gente devia fazer um exercício para decorar os salmos. O 23 é o mais fácil. Todo mundo aqui já deve saber quase ele todo de cor. 91 também, todo mundo sabe, pelo menos o começo do 91. Agora o Salmo 1 também vale a pena a gente decorar. O Salmo 1 e o 119. Não, brincadeira. 119 não. Vamos aí para o capítulo 1. 150 versos para... Bora. Capítulo 1, vamos ver aí. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha aí a diferença entre o ímpio e o justo. É um salmo muito bom, muito fácil de decorar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não, esse é o 91. Mas o 121, ele é muito bom também, que muitas pessoas conhecem, que muita gente vê naqueles calendários, né, que tem mas aquelas assim, paisagens, tem um salmo ali. Assim, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Então, olha, os salmos, eles são muito importantes e eles nos acompanham em vários momentos da vida. Então, veja, tem vários tipos de salmos. Um tipo que é bem comum é esse que Davi disse, é o Salmo 111, que é um salmo que glorifica a Deus, que fala que Deus é Criador,
que fala que Deus é o rei do universo e tal. Um salmo que louva a Deus diretamente, que fala que Deus é o dono de tudo. Aí tem outro salmo que é bem comum, um tipo de salmo, que é o salmo de ações de graças. É o salmo de gratidão. Ah, Senhor, agradeço por o Senhor ter me livrado dos inimigos, por o Senhor ter me dado de comida, ter me dado uma casa. Salmo de gratidão. O outro, verso 3, é o outro tipo de salmo. É clamor por libertação de problemas. Você está passando por um problema e pede que Deus venha livrar você. Esse salmo é bem comum, aparece várias vezes ao longo do livro. Um outro tipo, salmo de sabedoria. Que vocês querem ver um salmo de sabedoria? É um salmo didático, um salmo que tem ensinamentos. Ele não é um clamor, ele não é uma gratidão, é um salmo que ensina algumas coisas. Vamos conhecer um salmo desse? Vamos encontrar. É lá perto do Salmo 100, vamos lá? Salmo... Não é o 15, não? Acho que é o Salmo 15. Pronto, é o Salmo 15. O Salmo 15 é um salmo didático. Ele nem é de gratidão, nem é de súplica, não é de louvor. Ele é um salmo que ensina algumas coisas. Que ele é repetido no Isaías 33, né? Uhum. Vamos ver, olha. É uma intertextualidade que o profeta usa. Chama-se no ensino da língua como intertextualidade. Sim. Que ele usa o Salmo 15 dentro do capítulo 33 do livro. Olha aí. Salmo 15 é um salmo didático. O que Deus espera do seu povo. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí vai dizer, olha, aquele que vive com integridade, que é uma pessoa íntegra. O que vocês acham que é uma pessoa íntegra? Exatamente, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não está faltando nada e que pratica a justiça, uma pessoa justa, né? De coração fala a verdade, ela é sempre sincera. Aquele que não difama com a sua língua, não é fofoqueiro, não faz mal ao seu próximo de qualidade nenhuma. Mal não é qualidade, né? Nem lança injúria contra o seu vizinho, ou seja, é o que a gente no popular chama rogar praga, né? Tem pessoas que jogam maldições, né, contra os seus vizinhos, jogam calúnias, destrói a vida dos outros. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Ou seja, o que é isso? Tem muitas pessoas que glorificam, que exaltam quem faz coisa errada. Tem muita gente que tem esse problema de exaltar os que fazem coisas erradas. Acho que eles merecem louvor, mas o servo de Deus, como diz o verso, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas ele honra aos que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo que com prejuízo próprio. Ou seja, ele faz uma promessa e ele cumpre. Ele tem palavra. Todo mundo pode confiar nele. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O que é usura? Juros excessivos. Juros para esmagar a outra pessoa. Salmo 117. E nem aceita suborno contra o inocente. O que é suborno? É quando a gente paga para dar uma acusação falsa. Ou seja, o servo de Deus, ele não faz isso. Termina dizendo, quem age assim não será jamais abalado. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, olha, tudo isso aí, todo esse salmo é um salmo didático, é um salmo de ensinamentos. E também, olha, tem outros tipos de salmos. A gente viu o salmo que louva a Deus e tem salmos que louvam Jesus. Tem uns salmos que falam apenas de Jesus como Messias. E tem também aqueles salmos históricos, que contam histórias. Se a gente for procurar, tem salmos que contam a história do povo de Israel todinha. Tem um resumo da história de Israel ali. E agora umas curiosidades. Neide falou agora uma curiosidade. Sabe qual é o menor salmo da Bíblia? É o Salmo 117. Vamos ver? O menor salmo da Bíblia só tem 2 versos. E ele está bem pertinho do maior salmo.
É. Eles deram um desconto do 117. 117 é só O mesmo. salmista Tá cansado? estava Pedro? cansado demais, adormeceu. Eu disse, não, vou parar aí mesmo. Ó, Salmo 117, se você não decorar esse, tá com a bexiga. Vamos ler, olha. Salmo 117, verso 1 e 2. Louve o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Tchau. Pronto. Você quer mais o quê? É só Eu isso. acho que eles cantavam e repetiam isso várias vezes, eu acho. É. Entendeu, né? Tudo bem. Sim, aí o meio da Bíblia é no Salmo 118, né? O meio da Bíblia. Pois é, o menor salmo é o 117, o maior é o 119. E o 118 é considerado como o meio da Bíblia. Pelo menos nessas Bíblias pretas, se você abrir bem no meio, é o Salmo 118. É o salmo que está no meio do livro dos Salmos e no meio da Bíblia. Não é verdade? Se pegar a sua Bíblia aqui, ó, estou bem aqui no meio dela. E o verso que está no meio do meio do meio é o verso 8. Salmo 118, verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Não é? Pois é, o recado está dado. Você não deve confiar nos seres humanos. Sua maior confiança deve ser em Deus. Olha aí. Amém. Está vendo como o salmo é bom? Está vendo como o salmo é massa? E olha, quando a gente começa a estudar os salmos, a gente vai percebendo que eles são músicas, que eles são hinos, mas eles são um pouco diferentes do que a gente conhece. As músicas que a gente ouve, elas têm uma coisa que faz a gente achar agradável a leitura de uma música, que é o quê? Qual é a diferença de uma música para um texto? De uma poesia para qualquer outro texto? Tem o que na poesia? Está aqui um verso, aí tem o outro, aí tem um negocinho no verso que deixa a leitura bem legal de se ler. É no final do verso, está aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí no finalzinho do verso tem uma palavrinha que rima. Tá vendo? Olha, as músicas de hoje, todas, a maioria tem rima. Mas você percebeu que os salmos não tem rima? Que os salmos não tem esses elementos que tem nas músicas de hoje? Porque é traduzido, né? Quem sabe no original devia ter lá, né? Exatamente. Pode ser que no hebraico, que foi escrito os salmos, talvez tivesse rima, talvez tivesse esses elementos que tem nas músicas de hoje. Só que como foi traduzido... Mas como foi traduzido, ele perdeu-se alguns desses elementos. Mas olha, para a gente entender a poesia dos salmos, tem duas coisas que eu quero trazer para vocês. A primeira é que os salmos têm um elemento chamado paralelismo. O que é isso? Vamos ver no Salmo 103, verso 1. 103. 103. O que é um paralelismo no salmo? São figuras de linguagem. Figuras de linguagem. São jogos de palavras. Salmo 103:1 diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você percebeu que o que ele disse no início, ele repetiu no final? Você viu um paralelo aí? Pois é, quando você está lendo os salmos, isso acontece direto. No começo do verso ele diz uma coisa, e no final do verso ele repete a mesma coisa. Usando outras palavras. Mas... Usando outras palavras. Isso é um paralelismo. Isso ajuda a fixar na mente o que ele disse aqui. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então os salmistas faziam várias vezes isso para fixar na sua cabeça que é para você bendizer o nome do Senhor. Entendeu? Olha, o 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Olha, disse duas vezes. Só que com Ele é palavras quem diferentes. perdoa suas iniquidades e quem cura suas enfermidades. Esse é um outro exemplo. Agora, outro exemplo muito famoso, que os salmos eles usam muitas imagens para traduzir algumas ideias. Por exemplo, como você compararia o cuidado de Deus, a forma como Deus nos protege? Como é que você ilustraria para uma criança como é a forma como Deus nos protege, como Deus nos cuida de cada um de nós? Aí os salmos têm uma imagem específica que grava na nossa cabeça. Vamos ver? Vamos ver, olha.
Salmos 17, verso 8. As imagens que os salmos trazem, fica muito marcado na nossa mente a ideia que ele quis passar. No verso só tem duas imagens. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Você viu? Olha, a sombra das tuas asas. Será que Deus é um pássaro? Deus não é um pássaro, Deus não é uma ave. Então por que disse aí a sombra das tuas asas? É uma forma de ilustrar o cuidado de Deus. Todos vocês que vivem em minha natureza, que conhecem os animais, vocês sabem como as aves, as mães, elas protegem os filhotes. Elas colocam todos os filhotes ali para debaixo dela e cobrem com as asas, para que nenhum predador venha e ataque os filhotes. Então Deus faz da mesma maneira com a gente. Ele nos protege debaixo das asas dele. E aqui diz, olha, guarda-me como a menina dos olhos. O que é isso? O que é isso, mãe? O que é a menina dos olhos? É a íris. É uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. Você não quer que ninguém bote o dedo aqui na pupila. Então, olha, aqui o salmista está dizendo, guarda-me como a sua pupila. Nós somos para Deus como a pupila dos olhos dele. Então ele nos protege, ele nos guarda. Outras imagens. Aí tem o hino, né? Sob tuas asas, recline e descanso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você é uma ovelha? Davi, você é uma ovelha? Você é um carneiro? Você é um animal? Você não é. E Deus é como um pastor que fica tangindo gado? Mas isso é uma forma, uma figura de linguagem. Descansarei sob suas asas benditas. Pois é. Aqui que a gente lê no começo do Salmo 1, que o salvo é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Você é uma árvore que está na beira de um rio? Você não é. Mas é uma forma de você ilustrar na sua cabeça o que é que aquilo significa. Entendeu? Fica tudo mais claro na nossa mente quando a Bíblia fala desse jeito. E é por isso que Jesus fazia várias parábolas, aquelas ilustrações. Porque a pessoa que vivia lá no campo, no meio da natureza, quando via aquilo, ele lembrava do que Jesus falou e ficava tudo mais claro de entender. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, vamos refletir em outra parte dos Salmos. Vamos agora falar das orações que tem nos Salmos. Como eu disse para vocês, os Salmos foram escritos por seres humanos, assim como eu e você. Tem muito da linguagem da gente ali nos Salmos. Coisas que a gente diria se a gente estivesse no lugar daquelas pessoas. Agora, o que é que acontece com a nossa oração quando a gente fala com Deus? Vamos ver? 2 Samuel 23, verso 1 e 2. 2 Samuel é lá no início do Antigo Testamento. O que é que esses textos eles falam sobre oração? Uma pessoa vai para 2 Samuel 23 e outra abra lá em Romanos 8. 2 Samuel 23. E outra pessoa vai para Romanos 8. Fernando está indo para Romanos, né? Quem está em 2 Samuel 23, pode ler o verso 1 e 2.
Olha aí. Muito bem, Davi. Então Davi é o salmista e está dizendo assim, olha: o Espírito do Senhor fala por intermédio de mim. Certo? Agora quem está em Romanos, vamos ler Romanos 8, verso 26 e 27. Pode ler, Fernando. Inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque sendo a vontade de Deus é que ele interdece pelo sangue. Sabe que todas as coisas cooperam para o... Tá bom, só 26 e 27. Pronto. Aí em Romanos, ou melhor, lá em 2 Samuel, diz que o Espírito Santo falava através do salmista. E aqui em Romanos diz que o Espírito Santo ele pega a nossa oração e ele traduz. Porque a gente não sabe orar direito, a gente não sabe orar como convém. Por que o Espírito Santo traduz a nossa oração? O que vocês acham? A Bíblia diz aí, o texto diz. O texto mesmo diz. Por que o Espírito Santo ele faz o quê? Olha, diz aqui, ele nos ajuda em nossa fraqueza. E o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, por que o Espírito Santo ele pega a nossa oração e ele traduz? Tem aí no verso a resposta. Antes dele dizer que o Espírito Santo intercede, diz uma coisinha. De Romanos. Está no comecinho do verso. Está no meio do verso 26. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Qual é a nossa fraqueza? Pois é. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. E por que a nossa oração é uma oração imperfeita? Qual é o problema da nossa oração? Pode dizer. Qual é o problema que tem na nossa oração, no jeito como a gente fala? Olha aí. Um dos problemas é esse. Que às vezes a gente repete a mesma coisa. Tem vezes que a gente ora na comida, ora quando vai dormir, a gente repete as mesmas palavras. Esse é um problema. Muito sério. Qual é o outro problema? Mas você sabe que às vezes nossas lágrimas são uma oração. São um clamor. Chorar também é orar. Mas é normal. Numa situação assim de muita dor, muito sofrimento, a gente fica ali sem saber como falar. Mas tem um problema muito, pode dizer. Olha aí. Gosta? Exatamente. Esse é outro problema. Primeiro que o Ricardo falou é a repetição, ficar sempre naquela reza, repetindo a mesma coisa. Outra coisa é que às vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. A gente passa a oração toda só pedindo, como se Deus fosse um entregador que vem deixar na sua casa, um delivery.
Então a gente não agradece, a gente não conversa com Deus. Então esse é um outro problema. Então por isso que as nossas orações elas são imperfeitas. E é por isso que o Espírito Santo ele vai lá e traduz. Ele intercede por nós, ele leva a nossa oração para Deus. Olha aí. Então olha, os salmos, às vezes quando a gente não sabe orar, Marluz, a gente pode orar os salmos. Quando você não encontra palavras, quando a dor é tão grande que você não sabe encontrar a expressão correta, você pode pegar um salmo desse de oração, um salmo desse de súplica e fazer dele a sua oração. Pois é. Porque os salmos eles servem para qualquer situação. Seja uma situação pesada, seja uma situação simples. O mesmo salmo pode servir para uma pessoa que perdeu um ente querido, como para uma pessoa que perdeu um ônibus. Pode servir para qualquer situação, grave ou simples. E também para qualquer pessoa. Pode servir para um rico que se sente solitário lá na mansão dele, como para uma pessoa pobre lá na sua casinha de taipa. Serve para qualquer pessoa e para qualquer situação, para qualquer momento. Você pode usar os salmos para falar com Deus. Amém? Amém. Agora, uma última coisa. Qual é o tema principal dos salmos? Qual é o centro do livro dos salmos? Na quinta-feira manda a gente ler vários salmos. Nós vamos ler apenas um. Salmo 16, verso 8. Salmo 16, verso 8. Quem é que está no centro do livro dos salmos? Quem é que é falado em todos os salmos que tem no livro? Verso 8. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Amém? Amém. Em todos os salmos fala o nome de Deus. Em todos os salmos se fala sobre o Senhor. Deus é quem está no centro do livro dos salmos. Todas as orações, todas as gratidões, todas as palavras, tudo que foi dito ali nesses 150 salmos, tudo fala de Deus, tudo envolve Deus. Então Deus ele estava em cada área da vida dos judeus, em todas as áreas da vida dele, na família, no trabalho, na igreja, em cada momentinho da vida Deus estava ali. Então, gente, será que na nossa vida possa ser que tem alguma área que a gente acha assim, não, Deus não tem nada a ver com isso. Acho que Deus, ele tem a ver com igreja, quando a gente vai para a igreja, Deus está aqui. Mas eu acho que lá em casa, quando eu estou fazendo isso, eu acho que isso aqui não precisa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Será que a gente pode cair nessa tentação? Será que a gente pode cair nesse engano? De achar que tem alguma áreazinha da nossa vida que ali não envolve Deus? Por exemplo, vou dizer o meu exemplo, vocês podem pensar no seu. Eu estou lá trabalhando lá no computador, estou fazendo uma planilha. Estou lá colocando vários preços, vários valores lá. Eu posso pensar, não, isso aí é um negócio tão nada a ver, isso aí não tem nada a ver com Deus. Eu não posso pensar assim? Quando eu estou fazendo uma arte para uma pessoa, isso aqui é meu trabalho, isso aqui necessariamente não envolve Deus. Em que outras situações na sua vida você pode pensar que aquilo ali não envolve Deus? Quando eu estou jogando bola, isso aqui é um momento de diversão, isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui não envolve religião. Você pode pensar isso também. Eu estou indo ali no mercado, vou fazer umas compras, isso aqui é meu momento de levar o sustento para minha família, isso aqui também não tem que envolver Deus. Está vendo? Em cada situação da nossa vida, a gente pode cair na tentação de achar que aquilo ali não mexe com Deus. Então, o que a gente pode fazer para incluir Deus em cada segundo da nossa vida? Deus dá
Exatamente. Esse é o pensamento que a gente tem que levar conosco em cada momento. Exatamente. Deus nos acompanha para qualquer lugar. Ele está presente em cada atividade nossa. Temos que sempre nos lembrar que tudo que a gente faz tem que fazer o quê? Tem que glorificar o nome dele. Se eu vou dizer aquele verso, vocês completam. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Esse é o sentido dos salmos. Que a nossa vida gire em torno de Deus. Que a nossa vida seja de louvor a Deus. No nosso trabalho, na nossa diversão, nas nossas viagens, nas nossas conversas, tudo tem que envolver Deus. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, que agora começamos a estudar esse livro maravilhoso que é o livro dos Salmos. Amém. Que essas orações cantadas, que essas ações de graças possam fazer parte do nosso dia a dia. Amém. Que sejam parte, Senhor, da nossa comunhão contigo. Sim. Que cada pessoa aqui possa ser transformada pelo estudo desse livro. Amém. Abençoa o restante dessa manhã, abençoa a Missão Caleb, o evangelismo. Sim. Capacita todo mundo que for participar, todo mundo que for trabalhar para ti. Usa-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.